Olá, meus alunos, tudo bom? Na última aula, nós encerramos as características gerais do chamado Estado absolutista. Hoje, nós vamos ver um assunto que vai ser uma transição para o nosso próximo capítulo e vocês vão entender por quê. Vou trabalhar com vocês um assunto chamado as grandes navegações, também conhecido como expansão marítima, que aconteceu também na Idade Moderna. Ou seja, na mesma época que estava acontecendo o renascimento cultural, o surgimento das igrejas protestantes, que estava também ocorrendo a formação do absolutismo, ocorreram também as chamadas grandes navegações. E o que foram as grandes navegações? Foram viagens marítimas feitas principalmente no Oceano Atlântico. Esse mesmo oceano que banha a costa brasileira, se você já foi a alguma praia, tá? Ou do Maranhão, ou do Piauí, ou de outro estado, essas praias todas são banhadas pelo Oceano Atlântico, que também banha o continente europeu, né? Porque o Oceano Atlântico é um mar aberto, é um oceano gigantesco, né? E aí o que acontece? Nessa época, os europeus, eles não conheciam o Oceano Atlântico. Se conheciam também era só a parte da costa, a parte perto das praias. Eles não sabiam como era o mar aberto. Então, na verdade, eles tinham até medo do Oceano Atlântico. Eles chamavam o Oceano Atlântico de mar tenebroso, de ter medo mesmo. Essa pintura que vocês estão vendo aí é uma pintura lá do século XIV, século XV, que mostra como os europeus imaginavam o Oceano Atlântico. Vocês estão vendo claramente aí monstros, perigos. Eles acreditavam que em determinada área a água do mar fervia e o navio era destruído, que tinha sereias que com seu canto hipnotizava os marinheiros e levava para os fundos do mar. Se eles navegassem em direção ao ocidente, eles poderiam cair no precipício, já que muitos não tinham certeza da forma esférica que era a Terra, né? Eles acreditavam numa ideia mais plana da Terra, tá certo? Então eles tinham muito medo, de fato, do Oceano Atlântico. Mas mesmo com todo esse medo, a partir do século XV, Portugal e Espanha, que foram os dois primeiros países que se aventuraram nessas viagens marítimas, tá? Que essa expansão marítima, eles vão encarar esse medo, né? Eles vão iniciar as chamadas grandes navegações. Então, o que foram as grandes navegações? Foram essas viagens marítimas feitas na Idade Moderna, feitas inicialmente por Portugal e Espanha, aí depois Inglaterra, França, Holanda também vão fazer. Mas os primeiros são Portugal e Espanha, que vão navegar pelo Oceano Atlântico, né? Navegar pelo Mar Tenebroso, buscando, logicamente, riquezas. Então, esse é o conceito de expansão marítima. Aí, o que tu pode me perguntar? Professor, se eles tinham tanto medo do Oceano Atlântico, ao ponto de chamar de Mar Tenebroso, ao ponto de acreditar que existiam seres monstruosos, que tinham muitos perigos, que eles poderiam morrer, por que mesmo assim eles vão encarar seus medos e vão encarar esse Oceano Atlântico? Muito simples, meninos. Eles tinham realmente necessidades econômicas. Primeiro ponto. A região que hoje é a Ásia, que na época eles chamavam simplesmente de Índias, existiam muitos produtos que os europeus compravam demais. Esses produtos eles eram chamados de especiarias, certo? Só que a viagem para tu sair da Europa e até as Índias era feita pelo mar Mediterrâneo, que já era conhecido. É um mar que banha o continente europeu, o africano e o asiático. Não é um mar aberto, é um mar fechado, porque está entre continentes. Então já era conhecido pelos navegantes europeus. Aí eles navegavam pelo mar Mediterrâneo e até a Ásia, até as Índias, para comprar essas especiarias, que eram temperos, sal, açúcar, perfumes, tecidos como seda. Produtos que hoje, alguns deles, nem são tão caros assim. Mas na época, na Europa, era caríssimo. Tá? Só que tinha um problema. Esse mar Mediterrâneo, tá? Que era o caminho que eles tinham para chegar às Índias, era dominado pelos navegadores e comerciantes italianos. Na verdade, de duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Eles monopolizavam, eles controlavam o mar Mediterrâneo. Só os italianos navegavam pelo Mediterrâneo, chegavam até as Índias, compravam especiarias. Lá nas Índias, esses produtos eram baratos, porque tinha muito. Aí, quando eles voltavam com seus navios lotados de especiarias que eles iam vender em todo o continente europeu, eles lucravam um absurdo de dinheiro. Alguns afirmavam que a taxa de lucro era algo em torno de 6.000%. Tipo assim, a cada R$ 1 que tu investisse, tu ganhava 600 de volta. Era muito dinheiro, né? Então, o que acontece? Portugal e Espanha queriam participar desse comércio de especiarias. Só que para eles participarem, eles tinham que encontrar uma nova rota comercial, um novo caminho, porque o mar Mediterrâneo que todo mundo conhecia era dominado pelos italianos, né? Então eles tinham que encontrar uma nova rota marítima para chegar às Índias, para chegar à Ásia, para participar do comércio de especiarias. Por isso que o principal motivo dessa expansão marítima
Foi Portugal e Espanha buscar umas novas rotas comerciais para as Índias, para participar do lucrativo comércio de especiarias, já que a rota mediterrânea era monopólio dos italianos. Mas também tinha um outro problema. As reservas de metais preciosos na Europa estavam esgotadas, ou seja, não se encontrava mais ouro e prata na Europa. E era necessário o ouro e a prata, até falei para vocês na última aula. Eles precisavam de uma grande quantidade de ouro e prata para produzir moedas. E essas reservas estavam esgotadas. Então havia uma necessidade deles procurarem novos locais, novas áreas para explorar, justamente para quê? Para eles conseguirem metais preciosos, né, para aumentar a produção de moeda. Então esse foi outro motivo deles participarem das grandes navegações. E mais um, Portugal e Espanha eram países oficialmente católicos. Vocês lembram que a Igreja Católica estava perdendo fiéis devido ao surgimento da Igreja Luterana, Calvinista e Anglicana, aula que vimos, né, anteriormente. E é o que acontece? A Igreja Católica também vai participar dessas viagens marítimas, dessas grandes navegações, com o intuito de buscar fiéis ou novos fiéis em novas áreas conquistadas. Ok? Então vocês viram aí que os fatores, os motivos que levaram, principalmente Portugal e Espanha, a iniciar essa grande aventura pelo Oceano Atlântico, foram dois fatores econômicos, especiarias e metais preciosos, e um fator religioso, a Igreja Católica interessada em buscar novos fiéis. Ok? Logicamente, vocês podem imaginar, professor, alguém morreu nessas viagens? Sim, meninos, morreram. Porque eles estavam navegando o oceano que eles não dominavam. Quando eles se perdiam da rota, eles se perdiam realmente em alto mar, morriam de fome, morriam de sede. Eu sei que é estranho, né? Até vocês imaginarem um marinheiro morrer de sede com tanta água à sua volta, mas é água do mar, é água salgada. Em vez de hidratar, faz a desidratar e apressa a morte deles. A alimentação é precária. Ele sofreu doenças como escorbuto. Até pesquisem sobre essa doença para vocês verem. Escorbuto, o nome dessa doença. Tá certo? As condições do navio eram péssimas. Existiam o quê? Tempestades, naufrágios. Eles poderiam bater em rochas, em recifes de corais e afundavam. Muitos marinheiros morreram. Muitas viagens fracassaram. Mas por quê? Porque realmente era arriscado. Tá certo? Agora observe bem aí no mapa, que vocês estão vendo no slide, o continente africano, a África. Observe que lá em cima da África, pintado meio de rosa, pequenininho, está Portugal e Espanha. Portugal tentou chegar às Índias, que é a Ásia, fazendo uma rota que é contornando a África, é a chamada Rota Africana. E nesse contorno da África, nós temos dois navegadores que merecem destaque. Um é o Bartolomeu Dias e outro é o Vasco da Gama. O Bartolomeu Dias, ele conseguiu contornar a África até o ponto final dela, que é o chamado Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança. Ele fez essa viagem em 1488. Ele conseguiu chegar até o Cabo das Tormentas, mostrando que era possível dar a volta na África. Aí, 10 anos depois, o navegador Vasco da Gama, também trabalhando para Portugal, ele consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança e chega na Ásia, chega nas Índias. Ou seja, Portugal conseguiu, né, a nova rota que eles tanto queriam para chegar às Índias, que é contornando o continente africano e chegando lá no território das especiarias. Por isso que o Vasco da Gama é considerado o maior navegador da história portuguesa. A viagem dele foi em 1498. Aí 2 anos depois nós vamos ter a viagem de 1500, a viagem de Pedro Álvares a Cabral ao Brasil. Só que essa viagem de Cabral ao Brasil eu não vou falar hoje, vai ficar para a próxima aula, que é interessante discutir com mais detalhes. Tá certo? Mas a viagem de Cabral foi logo depois da de Vasco da Gama e está dentro do contexto das viagens portuguesas. Tá certo? E também vou falar de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, tá certo? Que vai trabalhar para a Espanha, que ele vai tentar chegar às Índias por um outro caminho, que não deu certo, mas acabou tendo importantes conquistas. Então, sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que foi em 1500, e da viagem de Cristóvão Colombo, que foi em 1492, 8 anos antes de Cabral, realmente vai ficar para a próxima aula. Lembrando que Cristóvão Colombo era genovês, vai trabalhar para a Espanha. Cabral, assim como Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, trabalhavam para Portugal. Tudo bem? Então aqui eu encerro com vocês a viagem, né, marítima, as grandes navegações, a expansão marítima. Guarde essas informações que nós vamos usar nas próximas aulas, ok? Valeu, meninos, um abraço, até a próxima.